Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar algumas dicas para você melhorar sua consciência no contrabaixo. Eu tenho falado muito sobre usar a improvisação para a gente aumentar a nossa consciência, para a gente conhecer melhor nosso instrumento, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então são os mandamentos da improvisação, algumas dicas para você estudar certo e conseguir evoluir no contrabaixo, ao contrário de alguns estudos errados. Então eu vou falar aqui bastante sobre isso. Então são várias mentalidades para você ter quando você for tocar, quando você for na sua casa estudar. Eu acho que esse vídeo aqui é muito importante para todo mundo que quer evoluir no instrumento. E não só no contrabaixo, mas são várias dicas bem importantes. Fica até o final que você vai gostar desse vídeo e você vai repensar no jeito que você está estudando. Bom, o primeiro passo é a consciência. Seja consciente. Como assim? Se você tocou uma frase que você não sabe o que é uma mentira. O que eu vou falar? Pode mentir ao vivo? Claro que pode. Ao vivo você quer o resultado, você quer fazer um solo legal. Agora, quando você estiver em casa estudando, vale a pena você fazer aquela frase rápida que você não sabe as notas? Vale a pena você ficar tocando uma coisa meio rápida assim, só pra mostrar, nossa, como eu sou rápido, como eu sou bom? Esse é um estudo, por exemplo, que não te leva a lugar nenhum. Você vai ficar fazendo sempre aquela mesma frase, aquela mesma coisa, e você não vai evoluir. E aí vai ter uma hora que vai ficar meio repetitivo, você vai cansar de fazer aquela frase e não vai saber fazer outra e tudo mais. O que acontece? Eu sugiro você pensar sempre no seguinte: você tem que saber o nome da nota que você está tocando e o intervalo que você está tocando em relação à harmonia. Então vamos supor, você está num Lá menor 7, você tocou aqui, isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um Fá sustenido, é a sexta do acorde. Então talvez eu esteja numa escala dórica, ou talvez eu esteja numa menor melódica, mas não é nem tanto a escala, você viu? Só aquela nota sozinha, o que ela quer dizer nesse contexto. Então isso você tem que sempre saber. Se você fez um negócio rapidão aí e não sabe o que é uma mentira. Tudo bem fazer isso ao vivo, eu acho que às vezes ao vivo você quer fazer um negócio mais você está pensando ali em entregar um resultado, né? Você não quer mostrar o seu estudo. Agora, pensa no seu estudo. Qual é o estudo que vai dar resultado? É você fazer um solo em câmera lenta, você tocar poucas coisas, sabendo tudo que você está tocando. E aí, com o tempo, você vai aumentando essa velocidade, você vai aumentar a sua velocidade de raciocínio. Você vai ter maior capacidade de pensamento. Então, para pensar nisso, um improvisador bom é aquele que faz um monte de conta rápida, porque daí ele está fazendo ali na hora um baita discurso melódico, totalmente inteligente, que depois, se você for analisar, são muitas contas que ele fez ali na hora. Então isso é bem interessante. Então faça esse estudo dessa forma. Toque sempre com consciência quando você estiver estudando. Ao vivo tudo bem, se você fizer alguma coisa diferente. Claro que o objetivo é um dia você também ter essa consciência ao vivo. Mas também eu vou falar sobre isso aqui porque às vezes se você também transformar o seu show em um estudo, vai ser um show chato de ver, né? Então às vezes você vai precisar fazer um lick, alguma frase ali que você não sabe exatamente o que é, por um momento, até um dia que você adquira a consciência plena, e aí você vai improvisar durante o show inteiro. Isso que seria uma coisa muito legal. Essa mentalidade vai te ajudar tanto na improvisação, quanto na evolução musical. Depois, para pensar, você vai virar um baixista que vai no estúdio ali, você tem que criar uma linha de baixo. Pô, você cria uma, o produtor fala, não gostei, faz outra. Tá bom, você faz outra. Porque você é um improvisador agora, você é uma pessoa que consegue criar coisas na hora. Você consegue ver uma harmonia e inventar uma coisa ali criativa, interessante, melódica e tudo mais. O resultado de você saber a nota e o que ela exerce na harmonia quer dizer que você está pensando por acorde. Você não está mais tocando escalas por centro tonal. Nesse caso, você já está pensando, por exemplo, que eu falei aqui, eu toquei esse Fá sustenido, ele é a sexta do Lá menor 7. Ah, legal, eu pensei naquele acorde ali, naquele contexto. Aí depois vamos supor que a harmonia andou e ele caiu para um Ré menor. Eu não vou poder ficar nessa nota mais, eu vou ter que andar. Para qual nota eu vou? Então vai ter que ter isso, você vai ter que pensar por acorde nesse caso, para ter essa consciência. Então, é um momento já que os centros tonais deixam de funcionar no estudo e viram um estudo por acorde. Estude sempre por acorde, porque o estudo por centro tonal você já está buscando um resultado. Você está buscando fazer aquela escala ali que você não sabe muito o que você está fazendo, fazer uma coisa rápida. Então faz lento, estude por acorde. Isso para você desenvolver a sua capacidade de raciocínio. É um estudo de velocidade de raciocínio, tá bom? O mandamento número 2 é improvise. Como assim? Parece uma coisa simples, mas tem muita gente que de repente vai lá, volta o playback no começo e tenta fazer o mesmo solo. Eu mesmo já caí nesse erro. Eu fui gravar, por exemplo, um vídeo no Instagram, aí eu faço um solo, tal, legal, vou assistir. Putz, mas tem uma notinha ali que eu não gostei. Quer saber? Vou fazer outro take. Aí eu vou lá gravar de novo, aí eu tento fazer um solo parecido com o primeiro. E é aí que eu me meti numa enrascada, porque eu deixei de criar, eu deixei de improvisar. Eu tô tentando ali já imitar, como se eu estivesse fazendo um cover de mim mesmo. Aí eu parei de ser o Renato, eu virei o cover do Renato. E é muito ruim isso, porque você às vezes até consegue fazer um solo melhor do que o primeiro,
só que fica frio, fica artificial, perde totalmente a essência. Às vezes você toca uma nota certa, uma frase certa, mas fica com a intenção errada, soa feio, soa artificial. Parece que você tá usando frases feitas, sabe? Aquele tiozão de churrasco que fica fazendo a piada do pavê. Você vira tipo isso, assim, com o seu próprio solo. É muito ruim isso. E tanto como entrega, assim. Mas pensando como entrega, vamos desprezar isso. Se você quiser criar um solo, por exemplo, você tem a sua banda, você precisa criar um solo, tudo bem, cria um solo. Mas em casa, não cria um solo, não ensaia um solo. Então, por exemplo, o seguinte: você vai voltar do começo, o playback, começa de outra nota, faz outras frases, tenta não repetir as frases de antes, tenta fazer coisa nova, começa de outra região, começa com outra intenção, sabe? Faz um outro solo. Isso é muito importante. Então essa dica número 2 é: improvise, crie na hora, faça um solo cada vez diferente. Então se você voltar ao playback, faça um novo solo. Não repete as ideias, não tenta arrumar aquilo que você fez. Se você fez e ficou meio ruim, tudo bem, bola pra frente. Na próxima, lá na outra coisa, uma hora se você acerta essa frase. Então faça isso, porque vai ser um estudo muito mais proveitoso do que você ficar tentando replicar aquilo que você já fez. Porque daí vira um outro estudo. Você para de deixar de estudar o que você estava estudando, você para de estudar a sua capacidade de raciocínio para começar a estudar a sua memória, para começar a estudar a sua técnica, estudar outras coisas, que não é o caso desse estudo. Então, eu acho que o estudo da improvisação ele tem que ser 100% isolado. Então, voltando naquele exercício anterior, faz em câmera lenta, toca devagar, sabe? Às vezes toca sem o playback e vai pensando, ó, tô nesse acorde e agora eu mudei para esse acorde fazendo essa frase, essa melodia aqui. Caramba, eu nunca fiz isso antes. Que legal. E aí sim, você tá improvisando de verdade. E aí você criou algo realmente novo e você tá realmente criando. É aí que você vai expandir a sua criatividade. E não repetindo aquela ideia que você teve antes. Então, evita ensaiar, sabe? Um solo. O que eu chamo de ensaiar o solo? É você estudar pra deixar um solo bom. Então, claro, a menos que você tenha que gravar um DVD amanhã. Aí eu recomendo, às vezes, falar, não vai improvisar, né? Você vai fazer um solo de baixo. Num DVD de sertanejo, por exemplo. Você não vai deixar pra improvisar ali na hora qualquer coisa. Cria um negocinho, né? Porque assim, você vai ter 2 compassos, então você vai ter que fazer um malabarismo ali praticamente. Mas não é improvisação, isso não é improvisação. Isso é um solinho no show. Agora, a improvisação é quando você tá fazendo um solo. Mas assim, o que a gente tá fazendo? A gente tá estudando improvisação para adquirir consciência musical, para você fazer as levadas, para você fazer tudo, e até para criar esse solinho. Quando você for criar ele, você vai ter uma gama de repertório na sua mão, de ideias, de coisas, daí você só monta ele ali e deixa ele bom tecnicamente para poder fazer aquele serviço legal ali no DVD, tá bom? A terceira dica é: uma coisa que eu aprendi na minha vida é que um arpejo vale 10.000 vezes mais do que uma escala. Como assim? Cara, é muito difícil encaixar arpejos, é muito difícil fazer ele de uma maneira não óbvia, mas a hora que você começa a improvisar por arpejos de verdade, faz um boom na sua improvisação. Isso é muito legal, isso desenvolve depois nas levadas, desenvolve no groove, desenvolve a técnica também, porque tocar arpejo é sempre mais difícil do que tocar uma escala. E você vai ver o valor do arpejo, você vê que, tipo assim, você vai ver o Jaco tocando um solo dele, tem arpejo pra caramba e não tem tanta escala, você não vê uma escala literalmente aparecendo assim. Você vai ver um solo do Gary Willis, por exemplo, você não vai ver ele tacando uma escalinha assim, sabe? Então você vai ver que tem muito arpejo, muita coisa sobreposta. Então o arpejo na tônica ele é muito bom pro baixista solar, porque ele vai estar mostrando a harmonia. O arpejo sobreposto é muito legal também, porque ele vai criar um interesse melhor, assim, vai criar um sabor na harmonia. Então, das duas formas, é sempre arpejo. Depois a gente pode até pôr uma pentatônica sobreposta e tudo mais, mas você vai ver que arpejo é muito legal. Claro que os arpejos, eles às vezes vêm de uma escala. Aí que tá. Quais são os arpejos que você pode tocar num campo harmônico, por exemplo, de um mixolídio 11+? Isso é muito interessante. Você tá, por exemplo, em dó. Aí você vai ver que você tem, por exemplo, a tríade do tom. Você vai ter a tríade do segundo grau. Olha que legal. E aí você vai ter uma tríade diminuta no terceiro grau. Legal. O que isso quer dizer? Dá pra, por exemplo, pôr proto-shapes. Foi um jeito que eu descobri de tocar o arpejo de uma maneira não óbvia, começando pela sétima. Tá vendo? Tudo arpejos. E usando os proto-shapes, começando da sétima. Então você vai ter várias ideias para você sobrepor o solo. Eu acho que isso é muito interessante. Eu sempre abordo os solos com arpejos, então isso é muito legal. Quem nunca viu isso, vai ver minha aula ali sobre proto-shapes. É uma aula muito legal que eu acho que vai destravar uma coisa bem legal para você tocar o arpejo. Você viu que eu toquei aqui, ó? Por exemplo, 1,5 de minuto. Foi, ó, sétima, tônica, terça, quinta. Sétima, tônica, terça, quinta. E é legal que ele fica sempre com o mesmo desenho, né?
Isso tudo em Dó 7. Olha que legal. Tá bom? Então uma coisa que eu trabalho bastante é usar os arpejos. É uma coisa que eu descobri tarde até demais. E aí eu vi o valor disso. E quando você toca a escala, soa linear. A escala, ela tem som de escala, sabe? Tipo assim, se tocou uma... Dá pra ver que o cara tá aplicando uma escala. Já o arpejo, ele soa não linear. Isso é uma coisa muito legal, porque às vezes se você sobrepor o arpejo em algum lugar do campo harmônico, que nem eu fiz aqui, ele já tira a obviedade daquele solo, daquelas coisas. Claro que ele às vezes não é tão interessante pra criar melodia, mas daí você vai colocar alguns cromatismos, coloca algumas notas da escala pra auxiliar também. Mas você vê que são arpejos que vieram da escala, então não quer dizer que a escala é inútil, não. Eu tô falando disso. Só que pra improvisação, às vezes pra criar uma melodia, o arpejo pode ser mais interessante pra criar um solo e tudo mais, pra desenvolver mesmo. A quarta dica é, não toca tônica. Não vai começar o solo pela tônica, não faz isso aqui, ó. Não faz isso aqui, ó. Não faz isso. Começa de alguma outra nota. Por exemplo, eu tô em Mi, olha, tô pegando aquele exemplo mais... É o que mais tem por aí, né? O cara vai fazer um solo de baixo. Né? E geralmente fica aquele solo meio... Putz, legal, né? Mas a dica que eu dou é, faz um intervalo. Usa a tônica pra se guiar. Então o que eu falo? Eu tô em Mi, putz, eu não consigo me guiar sem a tônica. Então eu vou ter que começar na tônica pra fazer um modo. Não, não faz isso. Não faz isso. Pega o Mi. Tá, eu sei onde ele tá. Começa do intervalo. Eu quero começar da nona. Você viu que eu passei pela tônica, né? Mas não fiquei nela, preso ali, né? Não fiquei... Parece um exercício, né? Agora se eu começo um solo assim, ó. Já era uma coisa menos óbvia, tá bom? Então, a dica que eu dou é, não começa na tônica, não mira na tônica do próximo acorde e usa o intervalo pra você sair. Isso vai ser totalmente confluente com aquela dica número 1, que eu falei, você tem que saber o intervalo que você está tocando em relação à harmonia. Então pensa nisso. Eu tô numa harmonia que é Lá menor, tá, toquei a sexta aqui. Aí ele vai cair pro Ré, tá, o que eu vou fazer? Eu vou subir meio tom pra cair na quarta. Olha que legal, mas eu sei que o Ré tá aqui, tá vendo, ó? Então o que eu fiz? Eu tô na sexta do Lá, eu sei que o próximo acorde é um Ré, mas eu já miro na quarta dele. Aí eu criei uma melodia que deu certo, caí na 11ª, e usei esses intervalos. Então, essa é a dica que eu daria. Sai da tônica, mas usa um intervalo. O intervalo ele vai te ajudar a você saber onde você tá. A tônica também ajuda a guiar. Então, faz um intervalo a partir da tônica. Isso é garantido. A última dica que eu vou dar é tire melodia. Quantas melodias você sabe no baixo? Melodia mesmo, aquela da voz, sabe? Quantas coisas que você ouviu uma voz cantar e você tirou no baixo? Isso é muito importante. Então, é uma coisa que eu até tô fazendo com a galera lá do curso, mas você que não tá fazendo o curso, faz isso. Pega as melodias que você gosta, que você achou bonita, e tira no baixo. Pega os temas das músicas. O que são os temas? São as melodias. Então, por exemplo, você vai tocar o tom livre, você estudou o walking bass, agora tira o tema. Você toca All the Things You Are, você tirou o walking bass, agora tira o tema. Ah, você toca música brasileira, então... Saiba tocar alguns temas, uns chorinhos no baixo, umas coisas de bossa nova no baixo, melodias brasileiras no baixo, melodias de forró, melodias, sei lá, toda coisa que você ouviu na rádio. Gostou? Tira no baixo. Você vai ver que é um engrandecimento, porque é ali que você vai entender como as melodias foram feitas. Como boas melodias têm estrutura. Isso vai te dar repertório, entendeu? Você vai entender, caramba, o cara começou da quinta, daí ele caiu pra tal lugar, caramba, que gênio, né? Eu nunca faria uma melodia dessa. E aí, com um repertório de melodias, você começa a solar melhor e começa a criar coisas melhores, fazer arranjos melhores. Você vai ver, tipo assim, qual é a melodia que é legal você tocar no baixo. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu tô fazendo groove e, de repente, eu faço alguma coisa pra apoiar a voz. Mas não necessariamente tocar igual. Às vezes eu toco a terça da voz, só que aqui no gravão mesmo, assim, junto com o groove. Às vezes eu toco não só a terça, mas eu faço um contraponto. Enquanto a voz sobe, eu desço. Então eu faço muita coisa que vai interagir com a melodia principal, mas não de maneira para atrapalhar, mas sim para apoiar às vezes,
mas não também pra ficar junto, assim, sabe? Uma coisa muito dura. Às vezes eu faço uma nota ou outra, às vezes só um ponto, ou às vezes um contraponto, ou então, às vezes uma terça, alguma coisa assim, que eu acho que é muito interessante. Então, a dica última de todas é essa: tire melodias. Procura ter um tempo do seu estudo para você ficar se dedicando a conhecer as melodias no contrabaixo. Isso é muito importante. Então é isso. Muito obrigado quem ficou até o final. Espero ter ajudado. Bati aqui de novo. Valeu e até uma próxima.